Entrou em vigor hoje a nova lei da migração no país, né? E traz também muita polêmica, mas quem conta pra gente e traz os detalhes é o repórter Vitor Brown. Coloca aí, Reginaldo. Olá, Patrick, amigos do 3 em 1. A polêmica toda gira em torno da regulamentação das novas regras. Quando foi sancionada em maio pelo presidente Michel Temer, a lei da migração foi considerada um avanço, mas hoje, agora com a publicação do decreto, houve muita reclamação. O texto vem para substituir o Estatuto do Estrangeiro, que é de 1980. A nova legislação não considera mais o imigrante como uma ameaça à segurança nacional. Uma das principais promessas era a regulamentação da emissão dos vistos de residência por motivos humanitários, mas isso não aconteceu. O governo diz que a questão vai ser tratada mais adiante em um ato conjunto dos Ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e do Trabalho. Até hoje, somente haitianos e sírios foram beneficiados pelos vistos humanitários e a nova lei abriria caminho para que a emissão do documento fosse sistematizada. A nova lei também concede autorização de residência a cônjuges e companheiros dos imigrantes. O problema é que no decreto, o governo exige que os familiares estejam em território nacional, o que muitas vezes não é possível, porque muitos deles chegam sozinhos ao país e só depois decidem trazer a família. Uma outra crítica é sobre a cobrança de taxas para a cédula de identidade do imigrante, já que uma portaria do Ministério da Justiça havia declarado a isenção desse pagamento. Vera, Andreasa, Madureira, o que vocês acharam dessas alterações? De fato, a lei foi desfigurada, como estão dizendo, descaracterizada? Um abraço para vocês. Ô, Madu, eu vou começar esse tema com você. Bom, eu, como sou neto de imigrantes, né, eu tenho uma simpatia enorme por aqueles que vêm tentar ajudar a construir essa nação. Ninguém emigra, ninguém muda de país por modo próprio, por desejo, são as circunstâncias. É penoso você cortar as suas raízes, né, e replantá-las em outro lugar, principalmente com bons propósitos. A única coisa que me preocupa é que, na época dos meus avós vieram também muitos anarquistas, o próprio movimento anarquista e sindical brasileiro foi construído à base da imigração, né? E isso não fechou, isso é um dado histórico, né? Também naquela época o governo, tanto do Brasil como americano, por questões políticas, acabou mandando de volta muitos desses líderes anarquistas, esquerdistas, sindicalistas, mandou de volta para a Itália, para a Alemanha, para onde eles vieram também. O que eu fico preocupado no mundo contemporâneo é você realmente proteger de alguma forma para que dentro do bolo da imigração, que eu acho que na sua grande maioria são pessoas de bons propósitos, pessoas que estão a fim de contribuir com a construção da nação brasileira, que você facilite a vinda de pessoas que não venham não queiram imigrar de boa fé, que se aproveitem da legislação para, digamos assim, se instalar no país e operar, seja base terrorista, tráfico de drogas, todas essas coisas. Eu não consegui ler o conjunto da lei como um todo, mas a minha preocupação é você deixar tipos de furos, né, de espaço. Eu acho que tem que haver um escrutínio, de alguma forma, alguns parâmetros para que você possa aceitar as correntes migratórias, não condição econômica, racial, religiosa, nem nada, mas examinar talvez o passado do cidadão, ou não sei. Tem que haver algum critério que garanta, digamos assim, impeça a entrada de pessoas da malavita, digamos assim, no país. Bom, isso é um tema sempre muito polêmico, Andreasa. Pois é, o que nós já falamos sobre isso aqui, né? O que me parece fundamental é que houvesse, de fato, uma atualização dessa lei considerando as circunstâncias do mundo hoje, né? Mudou. A natureza da migração mudou. Inclusive no mundo, não nos esqueçamos, um mundo em que há terrorismo, né? É evidente que tem uma questão humanitária, mas, a meu ver, aquilo que mais me interessa a respeito da lei de imigração é o aspecto da segurança pública, que é dramático no Brasil, e a lei de imigração à luz do nosso grande problema de fronteira. O principal problema do Brasil hoje de segurança pública está nas fronteiras
nacionais. São imensas e fazem divisa com países pobres ou mais pobres do que o Brasil ou produtores ou vendedores de droga e armamento pesado. Então, toda a discussão sobre lei de imigração que me interessa, considerando a realidade do Brasil hoje, deve considerar a proteção da fronteira brasileira, né? Algo que precisa envolver não só o Ministério de Relações Exteriores, mas fundamentalmente as Forças Armadas, né? De que maneira nós poderemos acolher, por exemplo, lá em Roraima, hoje tem um drama da migração de venezuelanos. Estão tomando, inclusive, Boa Vista. Tem uma situação seríssima, morando na rua. É uma questão humanitária? Mas é questão da segurança pública nesse movimento. Então, vamos discutir a imigração, mas do ponto de vista da realidade, que o Brasil tem fronteiras continentais imensas, é um desafio permanente. Como nós queremos receber, considerando a precariedade da segurança das nossas fronteiras, aqueles que precisam ser acolhidos? Essa é a questão que me interessa. Vera. Bom, a lei de imigração, eu acho que ela foi uma evolução em relação ao Estatuto do Estrangeiro, que era uma lei defasada, antiga, bastante, com muitas lacunas, inclusive nessa questão da concessão dos vistos humanitários. E agora eu acho que o decreto de regulamentação foi covarde. Foi covarde ao não enfrentar as verdadeiras polêmicas que havia em relação ao texto, entre elas essas questões de fronteiras, essas questões sobre o que é a coisa dos índios, a coisa da segurança nas fronteiras, isso aí ele não trata. E na questão do visto humanitário, concessão do visto humanitário, que era o grande benefício, acho que ele também foi retranqueiro. Diz que depende de regulamentação do Ministério do Trabalho, de outros ministérios, uma decisão interministerial, e deixou o assunto ali na prateleira, e é um dos assuntos que mais interessam. Até hoje, no Brasil, só sírios e haitianos foram beneficiados com esse visto. Mas tem uma demanda, entre elas, dos venezuelanos que enfrentam a fome no país vizinho, a guerra de um regime que é ditatorial, perseguição do regime Maduro, e tem na migração uma saída que é uma saída de lutar pela vida, que os fluxos migratórios muitas vezes tem esse sentido. E aí, ao você dizer que você precisa de um documento que conste a filiação, no documento de identidade, por exemplo, dos venezuelanos, não consta isso. Aí você teria que ir pedir num consulado ou numa embaixada de um regime ditatorial. Então, é claro que a lei não pode ser caso a caso, país a país, mas ela tem de ter um sentido de entender que, por exemplo, um visto humanitário muitas vezes não pode se prender a esse tipo de exigência, a esse tipo de formalidade de burocracia. Eu acho que o governo perde ao não fazer uma discussão mais aberta. Essa lei foi aprovada quando? Maio? E agora a regulamentação pega e sai por um decreto assim, sem se discutir ponto a ponto. Eu acho que pode ter pontos defensáveis no decreto. E acaba meio escondido em todo esse noticiário. Pode ter pontos defensáveis no decreto, pode ter outros que seriam melhor ajustados com um debate melhor com a sociedade. Inclusive, não dá para entender esse obscurantismo quando o autor da lei é o próprio ministro das Relações Exteriores. O autor desta lei de imigração é ninguém menos que o senhor Aloysio Nunes Ferreira. Ele deveria ser o primeiro interessado. Apaixonado pelo cargo, né? Ele deveria ser o primeiro interessado em que a regulamentação atendesse ao espírito da sua lei. Então não dá para entender muito como as coisas são feitas no governo Michel Temer. Tem duas coisas aí, né? Primeiro, mais uma vez, a incapacidade do governo Temer de se comunicar. Comunica-se pessimamente, às vezes se comunica pior do que o pior do governo Dilma Rousseff, que se comunicava muito mal também, né? Um governo precisa se comunicar de forma mais clara. Essa crítica precisa ser feita. O outro ponto é o seguinte: para aqueles possíveis imigrantes que pensem em vir para o Brasil, por pior que estejam suas situações, não façam isso. Vir para o Brasil não resolverá o problema das suas vidas. Sobretudo para o Rio de Janeiro, não venham, vai piorar. Fiquem onde estão ou procurem outros países que ofereçam melhores condições. O Brasil é a pior escolha.
Fala, Madu, rapidinho, pra gente ir pro... Só para lembrar, né, que primeiro que eu quero corroborar o aviso do Andreasa, hein? Ele tem toda a razão, pessoal, não vem. Quer ir para debaixo da minha cama, a chapa aqui tá quente. Eu não, para tomar tiro. Agora, o que eu achei incrível é o Aloysio Nunes Ferreira, senador da República, deputado federal, né, um cara que fez toda a vida dele no legislativo, não atentar para esse tipo de, para uma discussão, para você regular as coisas, enfim, fazer as coisas direito. É só mesmo no governo Temer.